Psicologia. Texto 1. Para questões de 1 a 7. O último comentário para compreendermos a relação entre o trabalho e a saúde mental. Eu disse que o reconhecimento que se refere-se ao trabalho quando a qualidade do meu trabalho é reconhecida pelos outros. Então é possível, embora se trate de uma questão exclusivamente pessoal, destinada ao reconhecimento do registro do fazer para o registro do ser, ou do mais inteligente, mais competente, mais seguro e para mim, mais seguro de mim mesmo depois do trabalho do que antes dele. Pouco a pouco, em etapa e ao mesmo tempo desenvolvido. Minha identidade fortalece, eventualmente eu me realizo, podendo também constatar que o reconhecimento e a qualidade do trabalho pelos meus pares faz para mim um técnico artesão com os demais artesãos, pesquisadores como os demais pesquisadores, psicológico com os demais psicológicos, um chefe como os demais chefes, etc. Isso requer dizer que o reconhecimento confere ao pertencimento de uma equipe, a uma coletividade, a uma profissão. O reconhecimento confere, portanto, a troca do meu sofrimento, do meu pertencimento, que exorciza a solidão. Em resumo, o reconhecimento permite que aquele que trabalha transforme o sofrimento em desenvolvimento da sua identidade. Ora, a identidade é a alicerce da saúde mental. Toda crise de psicopatia traz para si uma crise de identidade com frequência, e saímos em nossas infâncias mais ou menos deformados, com a identidade inacabada, incompleta, instável. O trabalho por meio da ação reconhecida constitui uma segunda chance para identificar e desenvolver a nossa identidade e adquirir assim uma melhor resistência psíquica em que os dos usuários de vida. Certas organizações de trabalho fornecem a psicodinâmica do reconhecimento que permite inscrever o trabalho como imediato, insubstituível da saúde. Por outro lado, aqueles que são privados do trabalho, os empregadores de longa data, ou primários que perdem também o direito de oferecer, não, a contribuição à organização do trabalho, à empresa e à sociedade. E assim eles estão privados a qualquer reconhecimento que podemos prever os danos psico, psico, psicopatológicos e sociais. Em particular, aumentam a violência e resultam em uma privação de emprego, visto a partir do teatro de emprego, o trabalho que permanece privilégio claro, mais claro que o trabalho tampouco da cor-de-rosa, e de certas organizações que trabalham em folga constituem a destruir sistematicamente as engrenagens da dinâmica da contribuição e da retribuição, destruir as condições de reconhecimento de operação que minam a viver conjuntos de trabalho. É preciso, portanto, na medida que na busca de uma ação racional do campo de relação entre o trabalho e a saúde mental, e também na redução da violência social, agir em todas as frentes aquelas empregos e, claro, também aquela que organiza o trabalho. De acordo com a ideia da análise, reconhecimento do trabalho advém da necessidade que pertence ao grupo social, a um coletivo de trabalho. Através do conhecimento, tem importante papel para o desenvolvimento da identidade do indivíduo. No entanto, a relação entre o fazer e o ser estabelecer com aspectos positivos do indivíduo. Estão corretas a apresentativa. Quanto à pontuação empregada no trecho de trabalho por meio da ação do reconhecimento, constituído por uma segunda chance, edifica e desenvolve a identidade de adquirir por uma melhor resistência psíquico na face dos desafios da vida. Assinala a alternativa correta. As vírgulas utilizadas para separar os deslocamentos demonstram uma quebra de sequência sintática. A vírgula trabalho pode ser eliminada sem se houvesse um prejuízo quanto
a estrutura linguística do período, incluindo o período de expressão por meio de uma ação de reconhecimento. As vírgulas são eliminadas. O uso das vírgulas após o trabalho tem o objetivo de destacar sobre o qual o argumento do texto são constituídos. O uso da vírgula indica a separação de expressão e retifica o fato mencionado anteriormente. O texto faz algumas analogias à construção de argumentos acerca do tema tratado, assinala a alternativa que expressa uma delas. O último comentário para compreendermos a relação entre o trabalho e a saúde mental. O reconhecimento confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma profissão. É adquirido uma melhor resistência psíquica em face dos desafios. Em particular, o aumento da violência resulta na privatização de emprego. Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho que parece o privilégio. O termo, embora introduza o texto uma ideia que indica a hipótese para o fato anterior, as consequências expressas anteriormente, a contradição das relações entre o interior de impedir relação, o fato de realizar combinantemente o mencionado anterior, circunstâncias de conformidade, ou acordo com o fato mencionado anteriormente. Considerando o texto da expressão mas o mundo do trabalho tampouco é cor-de-rosa, remete à ideia que o privilégio do trabalho mencionado é algo idealizado, ou seja, na prática do privilégio é anulado. A relação estabelece que o trabalho é constituído não só por privilégios, mas também por aspectos negativos e obstáculos que servem a ser superados. As organizações de trabalho buscam manter um ambiente de princípios propícios à produtividade positiva tanto para o empregador quanto para o empregado. Em face da demanda atual, o mercado de trabalho e as relações estabelecidas passam por desequilíbrios e prejuízos. As relações de trabalho são sempre estressantes, produzidos ou indivíduos. O sofrimento dificilmente poderá ser superado. Assim, estão privados de qualquer reconhecimento que podemos prever de danos psicopáticos, sociais, particular do aumento da violência, e ressalta em uma privatização de emprego, acerca da palavra que é possível verificar a possibilidade de várias classificações e aplicações de acordo com o contexto que foi empregado, a respeito com a ocorrência que o período maior anterior ao sinal alternativa correta. A expressão resultam na substituída que consulta, pois o que refere-se ao aumento da violência, em que resultam, atua em elementos de coesão textual e faz a referência aos danos psicopatológicos e sociais. O pronome relativo que pode ser substituído por qual, mantendo-se a correção gramatical da semântica. Neste período, o que atua na conjunção estabelecida na ligação de oração de independentes. O trecho do cujo resultado é uma privação de emprego produzido no mesmo sentido em que resulta uma privação de emprego. O acento da crave indicado na crase, em resumo do reconhecimento, permite que aquele trabalho transformar o seu sofrimento em desenvolvimento em sua identidade. Justifique-se, pois ocorre em fusão de depósitos a com artigo A. Existe intenção de dar ênfase ao pronome aquele. O pronome aquele determina o sujeito da ação verbal. O termo reage ao pronome aquele, que exige preposição a. O pronome aquele atua para o elemento de coesão textual. Os filhos de Ana eram bons. Uma verdadeira sumareta. Cresciam e tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais incompletos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado e dava tesouros. O calor era forte do apartamento que estava aos poucos pegando. Mas o vento batendo nas cortinas com ela mesma cortava e lembrava-lhe que quisesse e podia fazer enxugar toda a testa.
molhando calmo o horizonte, como um lavrador. Plantava as sementes que não tinha na mão, e outras não essas apenas. Cresciam árvores e crescia a sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque, crescia os filhos, crescia a mesa com a comida, o marido chegando com as jornais e sorriso de fome, cantando importuno das empregadas do edifício. Ana andava a tudo tranquilamente da sua mão pequena e forte, e a sua corrente de vida. A autora utiliza transformações de sentido de palavras para a construção do texto. O emprego desde o recurso de linguagem figurada pode ser observado em filhos de Ana eram bons. Cresciam e tomavam banho, existiam para si o calor forte no apartamento. O vento batendo nas cortinas era o que ela cantara. Ele plantava as sementes e tinha na mão. Mas o vento batendo nas cortinas era ela mesma que cortava e lembrava-lhe que quisesse e podia fazer e enxugar a testa, olhando calmo para o horizonte. E o termo destacado estabelece a coesão textual e desempenha a mesma função sintática no que destacado em uma verdadeira sumareta. Cresciam e tomavam banho, podiam parar para enxugar a testa, cantando importunos das empregadas do edifício. Andava a tudo tranquilamente e a sua mão pequena e forte, de acordo com as características da construção textual apresentada. É correto afirmar que o texto 2 tem como foco principal a descrição dos espaços externos, a descrição física da personagem, a sequência de ações da personagem, a investigação de todo o interior da personagem, os termos cronológicos e psicológicos vividos pela personagem. A ausência da forma do método do procedimento dos trabalhos provocados o acúmulo de desordenados dos transformados em arquivos e meros depósitos de papéis, dificultando o nosso acesso aos documentos e recuperação da informação necessária para tomar decisões do âmbito da instituição pública e privada. Diante dessa realidade, a elaboração de um plano de classificação assume uma importância relevante como ferramenta de gestão documental, exigindo a sua elaboração de profundo conhecimento da estrutura e do funcionamento do organismo produtor e do comportamento dos profissionais de toda a sua área de atuação. Bernardes. São objetos de benefício do plano de classificação a redução da massa documental acumulada, a organização lógica e correto arquivamento do documento, a recuperação da informação do documento, a visibilidade de funções e subfunções da atividade do produto, os subsídios de trabalho para a avaliação e aplicação da tabela de temporalidade. Eu vou botar a redução da massa, a organização lógica e correto arquivamento do documento. Até B. Eita. Não tô com lápis na mão. É a letra B. Vamos lá. A respeito dos agentes de deterioração dos acervos arquivísticos e bibliográficos, explica para facilitar a compreensão dos efeitos nocivos dos acervos. Podem ser classificados os agentes de deterioração dos fatores ambientais e fatores biológicos e intervenções impróprias dos agentes biológicos. Furto e vandalismo são fatores ambientais de deterioração do acervo arquivístico bibliográfico. A temperatura, a umidade relativa do ar, radiação, a qualidade do ar, o acondicionamento. São fatores ambientais de deterioração dos acervos arquivísticos e bibliográficos, exceto a temperatura, a umidade relativa do ar, a radiação da luz, a qualidade do ar. São fatores ambientais de deterioração dos acervos. Fatores ambientais. Temperatura é um fator ambiental? É. Umidade relativa do ar é um fator ambiental? É. A qualidade do ar é um fator ambiental? É. Acondicionamento é um fator ambiental? Não. Então é o E. O controle de temperatura, de umidade relativa do ar é importante e fundamental para a preservação de acervos bibliográficos e arquivos.
pois ao invés de ser inaceitáveis desde os fatores que contribuem para a de, desi, 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 den- desintegração, desintegração dos materiais. Considerando o trecho anterior, analise os níveis de temperatura e umidade relativa do ar podem ser ajustados à noite, a fim de semanas ou em ocasiões que o arquivo estiver fechado. As flutuações da temperatura da umidade relativa do ar aceleram a deterioração e acarretam danos visíveis aos documentos. Ondulações e franzimentos do papel descamado de tintas, de exemplo, e danos que causam plenas mudanças sazonais nas temperaturas da umidade relativa do ar. Os materiais de arquivo são hidro, hidrocósmicos e, portanto, absorvem e liberam facilmente a umidade. A diversidade de modelos existentes em termos internacionais levou a Unesco de imediato RAMP a apresentar uma definição de conceitos de administração de documentos. Por intermédio desse programa de comunidade arquivística, teve contato com o trabalho de James Harder sobre a fusão e a gestão de documentos e arquivos nos sistemas racionais de informação, no qual o autor descreve as fases dos elementos que compõem o programa de gestão de documentos que deve se conduzir na economia eficaz do ciclo vital dos documentos, bem como a fórmula de níveis de implantação deste programa. De acordo com o trecho anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As três fases básicas da gestão de documentos são a produção, classificação e a descrição. As três fases, né? A aplicação de um programa de gestão de documentos pode se desenvolver em questões de níveis mínimos, amplos e intermediários máximos. Ao nível mínimo de aplicação do programa de gestão de documentos, as instituições devem estar com o mínimo o arquivo corrente e o arquivo intermediário. No mínimo ampliado a aplicação de um programa de gestão de documentos, as instituições devem constar com os programas de retenção e eliminação de documentos. Estabelece um procedimento para recolher à instituição arquivística pública os documentos e valores permanentes. Possuem mais de centros de arquivamento por intermédio. O modelo de arquivamento é determinado pela natureza documentária dos arquivos e pela entidade destas, e esses métodos pertencem aos dois sistemas de direito indireto. De acordo com o trecho anterior, analise. No sistema direto, na busca de documentos é feita diretamente no local onde o mesmo se encontra guardado. No segundo, sistema indireto, para localizar o documento é preciso consultar um índice de código. O método alfanumérico é considerado sistema semidireto, que não se inclui nas classes de métodos básicos e padronizados. De acordo com o conceito estabelecido no artigo 3º da Lei 8.159/91, são atividades de gestão de documentos, exceto a tramitação, o uso, a produção, a avaliação e a indexação. Esse método de dígito terminal de decorrência de necessidade de serem produzidos em erros de arquivamento em grande volume de documentos, são cujos principais identificação, número. Em relação ao método de arquivamento dígito terminal, assinala a alternativa que apresenta a ordem correta de arquivamento dos dossiês. Maria Carmo de Oliveira, segundo 17.668, Maria Aparecida de Souza, 14, Maria dos Santos. A avaliação do documento, processo multidisciplinar de análise que permite a identificação dos valores, são documentos para fins de identificação dos seus prazos de guarda e de sua destinação final. A eliminação da guarda é permanente. Os objetos de benefício da avaliação do documento, exceto a identificação dos valores imediatos do documento, embora a tabela de temporalidade do documento padronizar denominação e funções de atividade dos tipos de documentais, liberar espaço físico, autorizar a eliminação criteriosa de documentos,
A avaliação consiste em fundamental em identificar valores, definir prazos e guardas para os documentos de arquivo, independente do seu suporte, ser o papel, o filme, fita magnética, o disquete, o disco rígido óptico e qualquer outro, considerando o que afirma anterior. A avaliação supõe a identificação de valores primários e secundários do documento. O valor secundário a respeito das razões de produção dos documentos consiste ao seu uso para fins de administração legais e fiscais. O valor primário a respeito da potencialidade de documentos como prova ou fonte de informação para pesquisa. Estão corretas as afirmativas para que a troca eletrônica de informações dos acervos satisfatórios e a necessidade de que cada vez mais os arquivistas começam a falar da mesma língua. Nesse sentido, é fundamental estabelecer diretrizes básicas para todas as atividades relacionadas às organizações arquivísticas, inclusive a descrição. A normatização da descrição arquivística também é facilitada, o mesmo de informações do acervo, por parte de diversas consultas. Conserve os conceitos a seguir: a passagem dos documentos de arquivo corrente do arquivo intermediário. A operação pela qual o conjunto de documentos passa de arquivo intermediário para arquivo permanente. A norma brasileira de descrição arquivística, NOBRAD, prevê a existência de 8 áreas, compreendendo 28 elementos de descrição. Dentre 20 dos 8 elementos da descrição disponíveis, são 7 obrigatórios, de acordo com a NOBRAD, e são elementos obrigatórios da descrição arquivística, exceto o título do âmbito, conteúdo, código de transferência, datas de dimensão do suporte, oficializando a efetiva aplicação da tabela de temporalidade, que permitirão ao órgão da entidade prever os documentos que possuam valor probatório e informativo e relevantes, que sejam considerados da guarda permanente ou ainda eliminação de segurança de acordo com os procedimentos técnicos e legais. Aqueles documentos desprovidos de valor, sem que haja sujeitos na administração ou sociedade, de acordo com o trecho da tabela de temporalidade e a destinação de documentos. É instrumento de gestão, ressalta que a avaliação documental é um instrumento dinâmico que deve ser atualizado periodicamente. É orientado à elaboração de um plano de classificação. É um instrumento de gestão que é resultante da avaliação documental. É um instrumento dinâmico que deve ser atualizado periodicamente. E orienta. Considerando a Resolução 7 de 2 de 5 de 1997, a CONAC dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos do âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A listagem de eliminação de documentos tem como objetivo registrar as informações patentes dos documentos a serem eliminados. O termo de eliminação dos documentos tem o objetivo de registrar as informações relativas ao ato da eliminação. O edital da ciência da eliminação dos documentos tem por objetivo dar publicidade em periódicos oficiais de ato de eliminação dos acervos arquivísticos. A eliminação dos documentos públicos deverá ser efetuada em maior incineração com a supervisão de um servidor autorizado. Já não é F falso no último. A eliminação de documentos públicos deverá ser efetuada por meio de De acordo com a terminologia arquivística, o serviço encarregado ao recebimento de registros e classificação e distribuição do controle de tramitação e expedição de documentos denomina-se o Centro de Referência, o Centro de Informação, o Centro de Documentação, Protocolo e Arquivo Técnico. A Resolução 25 do 27 de 4 de 2007 da CONAC recomenda que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, a adoção do modelo de requisitos para o Sistema de Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, o EARC Brasil, em relação aos dispositivos do EARC Brasil. Diferentes da JED e do SIGA, ele sempre se incorpora ao conceito de arquivo do ciclo de vida do documento. O JED trata-se de documentos de maneira compartimentada, enquanto o SIGA da parte da concepção da orgânica.
O SIGA é capaz de gerenciar simultaneamente os documentos digitais e convencionais. As sinaletas dos rolos do microfone devem utilizar o quadro que for o caso de símbolos constantes de anexo de resolução 10 da CONAC, a fim de orientar corretamente os leitores. De acordo com a resolução 10 de 2 de 12 de 1999, a CONAC dispõe sobre a adoção de símbolos do ISO sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem dos documentos arquivísticos, assinada a alternativa que aparenta os símbolos. Chama-se de arquivos especiais aquele que tem sobre a sua guarda documentos que formam físicas e diversas e por essas razões merecem um tratamento especial, não apenas que se refere ao armazenamento, como também ao registro de acondicionamento, controle e conservação. Segundo o trecho anterior, os arquivos especiais também são denominados arquivos técnicos. Um arquivo composto exclusivamente de fotografia é um exemplo de arquivo especial. Arquivo médico, arquivo contábil, arquivo de engenharia são exemplos de arquivos especiais. Não, o terceiro não é. São arquivos especializados. A digitação do acervo é uma ferramenta essencial ao acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, além de contribuir para a preservação, uma vez que exige manuseio dos originais, contribuindo-se como instrumento capaz de dar acesso simultâneo ao local remoto em suas representantes digitais, como os documentos textuais, cartográficos e iconográficos dos suportes convencionais. O objetivo trata-se da recomendação de acordo com o trecho de análise. Após a captura digital, devem ser realizadas atividades do controle de qualidade. A resolução ótica é adotada de escaneamento de fatores que interferem na obtenção da qualidade da imagem digital. As imagens digitais e sinaléticas básicas são escalas de cinza, escalas de cores e sinalização de dimensões. A microfilmagem consiste na miniaturação, miniatura, miniaturização, miniaturiza, miniatura, miniaturização da imagem através de um processo fotográfico analógico. Pode ser usada para qualquer documento, folhas avulsas, livros, mapas ou plantas. No Brasil existe legislação específica sobre o assunto que autoriza a utilização dos documentos microfilmados, estabelece normas técnicas e resoluções de parâmetros legais para tal. Considerando tal afirmativo do Decreto Federal 1799/1996, que regulamenta a Lei 5.443, de 8/5 de 1968, dispõe acerca da microfilmagem dos documentos oficiais e outras proveniências da análise. Na microfilmagem de documentos, cada vez será procedida de imagem de abertura. A microfilmagem de documentos poderá ser realizada nas empresas e cartórios habilitados nos termos deste decreto. Para exercer a atividade da microfilmagem de documentos, imprensas e cartórios deverão requerer registro de sistema de gestão de documentos do arquivo SIGA. O processo seletivo para o Tribunal de Justiça do Trabalho. Segundo a teoria arquivística, os arquivos podem ser classificados sobre aspectos com exceto da entidade mantenedora, da natureza dos documentos, estágio de evolução, contribuição financeira e extensão de atuação. Segundo a terminologia arquivística, o princípio do fundo arquivístico de uma instituição ou pessoa não deve ser misturado em outras instituições ou em outras pessoas. Denomina-se do princípio da proveniência. O princípio arquivístico em que os fundos de arquivos devem ser preservados sem mutilações e eliminações indevidas e dispensão de destruição denomina-se o princípio da indivisibilidade. Considerando que os conceitos
Eita. Considerando que os conceitos com se te- hum, considerando considerando os conceitos estabelecidos na arquivologia em relação aos órgãos de documentação, relacione corretamente as colunas arquivo, conjunto de material com fins culturais dispostos à organização de estudo de pesquisa, a entidade que reúne em torno de um especialista determinado para qualquer tipo de documento tem a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição ao público um conjunto de peças de valor cultural. A acumulação ordenada de documentos criados por uma pessoa ou instituição de um arquivo dessas atividades. O primeiro é aqui, o segundo valor cultural é o museu, a entidade que reúne em torno de especialistas de um determinado para um tipo de documento. Conjunto de materiais para fins culturais, de ordenação para estudo e pesquisa e consulta. A biblioteca, né? A sequência. Consulta e pesquisa é o 2. Entidade que reúne em torno de um especialista para qualquer. Não. Acumulação. Acumulação. Acumulação ordenada dos documentos por uma pessoa ou instituição. Um final. 2. Aí tá aqui. Tem finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição ao público um conjunto de espécies de valor cultural. 4. Tem o 3. Entidade que reúne em torno de especialistas determinados para tipo de documento. Sobre as características de acervos arquivísticos, assinala a alternativa incorreta. Independente do suporte, são agrupados de forma natural, visam em primeiro lugar fins lucrativos, são classificados segundo as funções e atividades da instituição, são produzidos e acumulados por conexão direta das atividades funcionais da instituição. Em relação ao conceito e características de arquivos correntes, assinale a alternativa. São consultados frequentemente, possuem valor de natureza administrativa evidente, são também denominados de arquivos da primeira idade, são a margem dos programas de gestão de documentos, estão localizados próximos aos produtores e acumuladores de documentos, fazem parte de funções e atividades típicas do arquivo permanente. Conserva os conceitos a seguir com um conjunto de documentos originários aos arquivos correntes, poucos frequentes que aguardam destinação, conjuntos correntes preservados em caráter definitivo da função de valor. Conceitos acima referem-se a respeito dos arquivos intermédios, permanentes, correntes, intermediários e público-privado, especial e técnico de segurança dos documentos e arquivos podem ser classificados segundo o gênero, natureza quanto à natureza de assunto. Os documentos podem ser comprovados, vendidos, ampliados, reduzidos, fotografados, sonoros, cartográficos, iconográficos, ostensivos e lojas. A descrição documental é a configuração que resume a espécie de documento de acordo com a atividade que ela representa. Assinala a alternativa que a descrição documental é a configuração que não. A tipologia é a configuração da espécie. É isso mesmo. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o suporte é um material em que são registradas informações e são exemplos de suporte, exceto negativo, vidro, microfilme, papel. O desafio que espera e consiste na capacidade na informação produzida e acumulada de modo geral da tradicional. Do que se refere-se no gerenciamento de informação análise. Enfoque unidisciplinar é necessário para gerir informações de uma instituição e organização. A obsolência de equipamentos e softwares de um desafio para gestões de informação em meio eletrônico.
A gestão e a informação arquivística tem como computador um aliado poderoso. As gestões corretas e afirmativas. Em relação ao público de acesso a documentos e informações públicas, marque V para as alternativas verdadeiras e para as falsas. Todos têm direito a receber aos órgãos públicos de informação de interesse e partículas. O objetivo geral cabe aos órgãos da entidade do poder público garantir a gestão de transporte transparente de informações. Deve-se cobrar na taxa de todos os serviços na busca da informação dos gerentes de manutenção financeira dos arquivos. Quanto aos prazos máximos de restrições de acesso à informação, desconsiderando qualquer tipo de prorrogação prevista na Lei 12.527, de 18 de 11 de 2011, ultrapasse 25 anos, decreta 10 anos, reserva de 5 anos. O arquivista deve, pois, formular normas nos métodos relativos ao uso de documentos que sejam de interesse a todos. De acordo com o uso de documentos, assinala a alternativa incorreta. O uso de documentos deve ser prescindido de cuidados e pelos que protegem contra os danos, e o uso de documentos pelos consuletes que deve ser feito nos locais apropriados para o arquivo e instituição é criado principalmente para possibilitar o acesso aos documentos. Nos arquivos permanentes, os profissionais de atendimento devem fazer distinção entre os consuletes oficiais e particulares. No arquivo corrente, o empréstimo dos documentos deve ocorrer segundo os procedimentos previamente aprovados, para não ocorrer extrativos ou danos aos conteúdos informacional. O ato ou defeito de juntar documentos do processo a outro documento no processo de forma definitiva por conexão de conteúdo denomina-se analisar, apesar, lâmina, conservar e anexar. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a unidade de arquivamento constituída de documentos relacionados entre si o assunto correspondente a registro, dossiê, pasta, duplicação e item documental. São funções arquivísticas, exceto dar acesso, arquivar documentos, conservar, utilização, desfacimento. Sobre a origem dos arquivos análise. A palavra act, atribuída ao Palácio de Registros. Action era o local utilizado para a eliminação dos documentos. O termo arquivo é origem grega. Estão corretas afirmativas. Primeira, um é apenas, dois é apenas. Na Lei 6.000/1900 dispõe sobre a regulamentação e a profissão dos arquivos do técnico de arquivos, que estabelece que o exercício da profissão arquivística cabe aos diplomas do curso de nível superior da arquivologia, reconhecido se for lei. Assinala a alternativa incorreta quando a atribuição da arquivística é prevista em lei. A orientação e a avaliação da seleção de documentos para fins de preservação, a orientação quanto à classificação do arranjo da descrição de documentos, o desenvolvimento do estudo sobre os documentos cultural importantes, o planejamento da organização da direção de serviços de arquivos, a preparação de documentos de arquivos a serem da microfilmagem. Poxa, tá roda pelo.